a reflexão em torno da malha do ódio e aquilo que isso leva a proliferar, e traz uma situação que, se em séculos do que se foi, era tratado de forma rotineira, onde um duelo que acontecia entre dois indivíduos tinha por premissa que o vencedor era o beneficiado pelo Deus, enquanto que aquele que tombava vencido poderia estar numa condição de menos karma debitoso do que o que permanecia vivo, mas que era tido como um indício aquela vitória de um aparente de proteção de divindade. E estava no Estatuto das Nações o duelo franco como parte de uma conduta que valorava esse tipo de enfrentamento e resolver o que fosse necessário dentro de uma arena com uma premeditação de crime e um suicídio envolvido, visto que aquele que adentrava aquele confronto já havia arguido e fermentado o melhor golpe para tombar o outro, e aquele que se percebia sem condição de fazer aquele tipo de luta e que se encaminhava para ela, mesmo assim, estava indo voluntariamente para a morte, o que se configurava um suicídio indireto. Daí, tanto o homicídio quanto o suicídio participava de um duelo desse jaez mosaico. E isso vai dizer de uma situação onde o ódio que acontecia e era estimulado fazia continuar. Hoje, conforme somos sabedores, não há mais no estatuto do país o duelo, que foi algo erradicado, enquanto uma abordagem física. Somente que o duelo de força eletromagnética continua, a troca de energia nefanda, ela persiste. Uma digladiação psíquica, uma competição em glória, uma obsedação, um atormentar, que vai dizer da condição em que ainda nos demoramos de barbárie. Nós não estamos no início do caminho evolutivo, estamos no meio.
partir de meados desse século, vamos adentrar um período que, para os próximos 70 séculos, em torno de 7.000 anos, terá o seu fim a espiritualização do humano terráqueo. Então, é uma caminhada longa, mas que começou no átomo e termina no arcanjo, conforme uma escala que foi trazida por Kardec. E essa gradação vai dizer de uma responsabilidade que eu trago como aquele que está numa condição dessa escala antes de mim, atrás. Quando consideramos o nosso organismo, consoante a colocação de André Luiz no livro No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, nós temos em torno de 1 trilhão de células para cada quilo de peso do corpo, daí em torno de 80 trilhões de células, cada qual uma mente rudimentar, uma consciência rudimentar, um espírito rudimentar, que, mesmo não sendo já um espírito inteligente, tem uma inspiração anímica. E quando eu, como um espírito inteligente, que já tem um pensamento contínuo, que não é interrompido, adentro a encarnação, eu, por ter essa condição mediana evolutiva, organizo e submeto desde o feto até a evolução da minha própria vida, ao longo do meu jorneador, uma série de pequena mente rudimentar, que é essa célula, que no seu conjunto dá essa noção da nossa responsabilidade. E essa consciência rudimentar, que é a célula, ela está no estágio que precisa do espírito humano que está encarnado para seguir o seu caminho. Espera-se influindo ela para o bem, a ordenando, a treinando de forma positiva, nobre. Visto que do hidrogênio, que é aí o átomo inicial, até o espírito, está nesse espírito mesmo a maior complexidade atômica, visto ser ele a alavanca diretora do processo macrocosmo, microcosmo de evolução, que aciona de mim uma iniciativa e um compromisso, seja com um cachorrinho, com uma batateira, com uma célula que está no meu organismo, que é uma consciência rudimentar, cada qual necessitando da minha intervenção promissora, para seguir da melhor maneira possível o seu processo evolutivo. Se pegar esse cachorrinho supracitado, ele, por não ter um processo ainda de prova e expiação, ele vai evoluir pela força da coisa. E com isso depende do humano, porque ele ainda não está na dinâmica mais complexa de causa e efeito, de ação e reação. E com isso vai dizer como é complicado uma prática que legaliza um aborto, que estimula um suicídio, e o materialismo é o maior estimulador da interrupção da vida,
pela ideia que traz, que carrega. O homicídio, a prática irresponsável em relação ao ambiente, visto que isso vai incitar a uma oneração moral que vai pedir de mim um esforço inabordável nesse momento para um golpe de vista para reparar aquele dano. Alguém que chega no astral com a mão suja de sangue por ter atentado contra a vida do outro e assassinado, ele vai precisar procurar esse irmãozinho no astral. Isso demanda tempo e trabalho intenso, visto que pode estar numa região trevosa de difícil acesso, em que ele vai ter que alçar e localizar, vai precisar recambiar esse irmãozinho que antes ele havia perpetrado um crime contra ele, para uma preparação e uma realocação no mundo da carne, que vai envolver o familiar que vai participar dessa trama, aquele que vai precisar aceitar acolhê-lo numa nova reencarnação. O ambiente em que ele precisará estar e o tratamento dele no astral mesmo, para que isso seja possível, vou ter que ajudar, participar, auxiliar para viabilizar a sua volta. E continuarei com ele aqui encarnada, numa nova instância terrestre, para reparar o dano que a ele tenha causado e a mim mesmo. Por isso, quando Cristo desfralda, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele, é porque ele sabia que caso eu persistisse numa digladiação energética, eu entraria numa zona mórbida de suicídio indireto pelo malefício que causa a mim e às células que estão sobre o meu comando, perpetraria um homicídio indireto pela emissão danosa de eletromagnético que alcança esse outro e o prejudica de alguma forma, e me estimularia numa lei de sintonia, ação e reação, a se tornar irresistível para mim a obsessão e a tentação para cometer o ato propriamente dito de homicídio ou de suicídio. E, com isso, teria um trabalho inimaginável no astral para uma recomposição da situação, que às vezes demanda 500 anos. Recompor todo o elo, a teia do consequencial de um suicídio, de um homicídio. E o risco de me fazer estacionar, conforme a própria literatura de André Luiz vai dizer, quando o espírito ele está empedernido naquela prática, ele pode estacionar, às vezes, milênios, nesse sono evótico no astral. Ele não retroage, mas ele estaciona desastradamente. E passa-se évos e ele ainda está ali naquela posição endurecida. Por isso que é preciso que nós consideremos a responsabilidade que eu trago com o que está à minha volta, a começar por mim mesma
as consciências rudimentares que dependem de mim para uma orientação direta para o bem, seja cada célula que vive em mim, e a se estender por cada respiração à minha volta, onde até cuidar da terra interfere, visto que uma amoreira necessita de uma terra adequada para o seu desenvolvimento correto, para o seu sequencial imprescindível. E quando Jesus nos fala que quando é dado um copo a um pequenino necessitado da sorte, é a ele que estou dando, se eu me omito diante desse outro, seja ele quem for, eu estou prejudicando esse alguém, seja quem for. E com isso estou prejudicando o próprio Cristo. E mostra como existe uma teia de responsabilidade que vai urdir a mim resolver na pauta daquilo que tem menoscabado e aproveitar o tempo, acelerar ele na boa obra. E diz do risco que nós trazemos com a inteligência e o conhecimento, que se não for usado corretamente, se torna uma arma destruidora e perversa. O coração, ele tem em torno de 5.000 vezes mais estímulo da eletromagnetia do que a razão. Com isso, aquilo que eu recebo de solapante e que me agride, pode, numa sensibilidade exacerbada, fazer um estrago no meu emotivo, no meu coração, e me levar a revidar usando a razão, o conhecimento, a inteligência, que é menos sensível, ela per si. Com isso eu posso entrar num redemoinho, num vórtice de tirotear o que está do meu lado, usando o meu raciocínio, o que se configura em dano que estou causando. E não me sensibilizar com aquilo que esteja acontecendo. Não ser avisada. Por isso que o perdão, ele arranca o ressentimento e esse melindre, esse resquício que vai querer me levar a usar essa arma do conhecimento para fazer urdição e perversidade. No astral existe escola para vingadores, que é aquele que deseja obsedar alguém e ele recebe técnica e armamentício psíquico para tentar enlear alguém a ser arrastado por ele. O Chico dizia que se alguém o empurrasse para a esquerda,
ele largava para lá. Se o empurrasse para a direita, se o desse uma facada pelas costas, ele ia para frente, ou o desse um chute de frente, ele ia para trás, levantava e seguia. Mas quando tentava montar sobre a sua cabeça e fazer ninho, ele não permitia. Isto é, o que traz até mim algo que me desforteie, que me machuque e que tente me parar, vai ser necessário largar para lá com o perdão e o desejo sincero do bem para o outro, para que eu consiga não permitir que seja feito um ninho nefando sobre mim, porque isso me paralisaria e me arrastaria. Visto que quando eu respondo na mesma moeda, aquela vibração maligna, eu me torno alvo dela mesma. E pela sinergia sintônica, se torna irresistível para mim a reação, na mesma tipo de força que recebi. Por isso preciso usar esse penso que Jesus nos traz, que é uma vibração que me eleva e me coloca acima dessa quinquilharia, que além de me distrair, me faz perder aquele trem que eu estava nele. É como uma viagem em que eu estou nesse trem supracitado, afora, e algo acontece vindo de alguém que está na estrada, que me lança algo de lá de fora, que me alcança dentro desse trem, e eu peço ao motorista para parar, para descer e resolver aquilo tete a tete no mesmo pagamento. Vai ocorrer de que aquele trem pode não me esperar, ele vai seguir. Eu vou estar imiscuída num movimento que vai me tornar alvo daquela vibração prejudicial. Quando eu der para uma suposta honra lavada daquela situação, eu vou estar parada no caminho que o trem foi, tendo que aguardar o próximo passar, que só Deus sabe quando vai ser, e com uma conexão que eu vou ter estabelecido e um compromisso com aquilo. Por isso, na proposta de seguir um dado caminho, é preciso não distrair com aquilo que não seja o meu alvo e objetivo. Porque se eu distraio, eu vou perder tempo, me vulnerabilizar e me sintonizar com aquilo que vai me tirar daquela caminho. Em sendo assim, no que ocorra em torno de mim e que venha tentando me parar, se eu estou focada nesse alvo, eu continuo em meio a isso. E assim não é feito ninho na minha cabeça daquilo. Porque sou continuar. Na proposta elevada. E há situação
que ao invés de eu dar uma consideração para aquilo, eu preciso apenas me manter vigilante. Ter uma boa indiferença, impassibilidade. Conforme vai dizer no tópico ódio do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que me inspire desprezo, ódio e indiferença. Aqui amar é que eu preciso me esforçar para ter caridade para com eles. O missionário é o próprio Cristo, que foi até a última gota de amor, dando sangue e a vida. Com isso, é um sacrifício, um martírio que me impõe a amar aquele que me persegue e ultraja, mas é isso que me burila. Caso eu responda com aquele valor de ódio, eu me nivelo e isso me torna alvo de choque do que vem daquilo. Essa hóstia sem mácula, de aroma agradável e perfume evoloso, que sobe até o seu seio, é essa caridade pela caridade. E quando consigo fazer essa doativa, sem esperar nada em troca, isso não me resguarda contra um proceder sombrio. Mesmo que eu esteja conseguindo viver essa proposta, posso vir a resvalar num proceder indevido, o que me alerta o imperativo da vigilância infatigável, visto que um insignificante descuido é o suficiente para que eu resvale e me coloque na mesma condição daquilo que me alcança. E com isso fica claro que a falha usada pela inteligência supracitada é mais difícil de eu perceber, porque quando é algo do coração, o sentimentalismo vai acusar e me mostrar aquele derrapo. E mostra como nós devemos prescindir do tributo do mundo, que é passageiro, ilusório, e optar pelo tributo do Cristo, que prescinde do sentido, da sua gratificação, do retorno emotivo, que sempre configura como uma cilada, quando eu espero algum sentimento que me premie por algo que eu tenha feito. Eu preciso ter a voz, o gemal consciencial que me avisa que aquele é o caminho e que eu estou sendo fiel ao Cristo. Me ajuda a enxergar o que preciso priorizar. E Lene, essa hipnose do sentido, essa bengala psíquica. Com isso, num orbe de prova e expiação qual nós estamos, é muito comum o revide psíquico, suicídio indireto pelo pensamento de maleficiar alguém,
em que o outro pode estar nessa mesma vibração em relação a mim e o mal que isso faz para o corpo de cada qual. A dificuldade que acontece de vencer aquilo que alguém fez comigo, que dou uma importância desnecessária, por ser algo irrisório, insignificante, e acabo que solapo uma vibração interna, uma audição que me prejudica. Por isso a profilaxia continua vindo do Cristo, que nos diz para ficar atento, para passar pela porta estreita, porque espaçoso e fácil é o caminho da perdição. E que teria muitos que tentariam atravessar essa porta difícil e não conseguiria. Assim mesmo eu desejando liberar a outra face, nutrir um sentimento elevado dentro de mim, uma conexão nobre, eu posso e corro o risco de resvalar, de cair, conforme falou no Evangelho segundo o Espiritismo, num proceder indevido. E aí entra essa vontade firme, essa aspiração vigorosa de dar conta de passar por esse caminho estreitoso, qual Jesus se referiu. E de fazer essa reconciliação enquanto estou por aqui. Seguindo o exemplo dele mesmo, que lavou os pés dos companheiros e fez uma demonstrativa do que devo me esforçar por trilhar. Onde ele havia colocado que o maior seja o servo do menor. Vai dizer que esse é a proposta que nos permite fazer um caminho de lealdade ao Mestre dos Mestres e mostra que pode ser muito fácil e de fato a experiência mostra que é cantar louvor a Deus, conforme vai falar em Lázaro Redivivo. Mas é muito complexo cumprir a vontade de Jesus com o sacrifício e a renunciação de mim mesma. Daí esse ser o prélio que preciso alçar.